Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a nosso Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos fornece oportunidades para a nossa melhoria. Este Pai infinitamente justo que nos entrega a cada um de nós aquilo que é nosso e nos ofertando oportunidades para a corrigenda e nos amando infinitamente, porque Deus não julga, Deus não castiga, Deus oferta oportunidades. E é exatamente por isto que nos encontramos aqui, para aproveitarmos estas oportunidades que o Pai nos ofertou. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos qual foi o tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para nos servir de guia e modelo. E os espíritos amigos nos respondendo a Kardec com a única palavra: Jesus. Então é a este Jesus de Nazaré que agradecemos pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores da seara do Cristo, da seara do bem, que constantemente estão conosco na nossa caminhada, nos auxiliando, nos sustentando nesta caminhada de iluminação espiritual. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que constantemente estão conosco, nos auxiliando neste trabalho da semeadura, porque a participação de todos vocês aqui conosco é motivo de alegria, é motivo de satisfação, porque vocês também estão nos auxiliando neste trabalho de semeadura com os seus comentários, com os seus compartilhamentos. E lembrando que todos nós que aqui nos encontramos, em especial este que vos fala, estamos aqui em aprendizado, estamos aqui em sala de aula. Aqui não existem professores, o professor é Jesus de Nazaré. Nós, os alunos, ainda rebeldes, teimosos, mas nos encontramos aqui para aprendermos. E hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo os estudos do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Hoje trouxemos o capítulo de número 61, que tem como título Perdão, Remédio Santo. Então, um belíssimo capítulo, já começando pelo título, quando Emmanuel aqui neste capítulo nos trouxe, através de Chico Xavier, estas belíssimas informações acerca do perdão, como sendo o remédio santo para a nossa vida. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Emmanuel e Chico Xavier, e também iniciando com as palavras de Jesus, porque sempre em cada capítulo Emmanuel busca como referência palavras de Jesus ou dos apóstolos, faremos a leitura de uma mensagem que está no livro Pai, perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E exatamente este início de frase que Irmão José usou como título para este livro é a frase de Jesus que Emmanuel estuda neste capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Mas Irmão José, sobre o perdão, aqui neste capítulo também número 61 do livro Pai, perdoa-lhes. Este capítulo 61 tem como título Nódoa
no espírito. Então o irmão José classifica, ou digamos assim, o ódio que nós venhamos carregar conosco pela falta do perdão, devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, prepotência, arrogância, em não querermos perdoar. Então, quando carregamos ódio conosco, irmão José nos fala que é uma nódoa que carregamos no espírito e que somente o perdão pode apagar esta nódoa. Conforme nos disse o apóstolo Pedro, o perdão, assim como o amor, cobre a multidão dos nossos pecados. Então o irmão José começa este capítulo nos dizendo o seguinte: podes cumprir com quase todos os teus deveres, mas se não perdoares, levarás para a vida além da morte a afeição de nódoa no espírito, a mágoa de que não te livraste. Então aqui ele nos chama a atenção que nós podemos cumprir com quase todos os nossos deveres, quiçá com todos os nossos deveres aqui na terra durante a nossa existência, mas se nós não perdoarmos, nós levaremos para a vida além da morte, levaremos a afeição de nódoa no espírito, a mágoa da qual nós não tenhamos nos livrado. E aí ele acrescenta: qualquer questão que te fique pendente no campo do relacionamento com o próximo, criar-te-á embaraço no caminho evolutivo. É impossível nós alçarmos voos mais altos, carregando conosco a mágoa na nossa consciência. Os espíritos amigos nos chamam a atenção, simbolicamente falando, é como se tivéssemos uma pedra amarrada em nosso pé. Então, com a pedra amarrada em nosso pé, espiritual, simbolicamente falando, repetimos mais uma vez, é impossível nós alçarmos voos para mundos superiores. E é isto que irmão José nos fala. Qualquer questão que ficar pendente no campo do relacionamento com o próximo irá nos criar embaraços enormes para o nosso voo do espírito, da essência divina, o ser imortal. E ainda ele acrescenta que muitos espíritos prestes a se redimirem de todo, com o intuito de apagarem diminuta falta que ficou esquecida no passado distante, se sentem compelidos a um novo mergulho na carne. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos espíritos, já prestes a se redimirem por completo e terem condições de alçarem voos a mundos superiores, a mundos celestiais, eles se sentem obrigados, porque eles veem ali na sua consciência, eles veem alguma nódoa, uma minúscula nódoa que ainda ele precisa retirar da sua ficha, ele precisa apagar, substituir aquilo ali pela prática do bem. Então ele vê a necessidade, não é Deus quem impõe, mas o próprio Espírito na sua consciência, ele vê a necessidade de retornar mais uma vez para uma nova existência, para acertar as contas pendentes que ainda se encontram ali anotadas na sua ficha de espírito imortal. E aí ele diz: não deixes para depois a evolução, ou melhor, a solução do problema que mais tarde talvez se complique em demasia. Então é por isso que Jesus nos chamou a atenção que é preciso que nós reconciliemos depressa com os nossos adversários enquanto estamos com eles a caminho. Reconcilia depressa. É o que irmão José nos diz aqui, ó, não deixes para depois a solução dos problemas que você pode resolver, que você pode solucionar hoje, porque mais tarde talvez se complique em demasia estes problemas. Hoje nós temos todas as possibilidades de nos reconciliarmos. E amanhã? Será que teremos as mesmas possibilidades?
E aí ele diz ainda que a oportunidade de reajuste que desfrutas na convivência com alguém é a mais adequada de todas. Então, sem sombra de dúvida, que a oportunidade de reajuste que estamos desfrutando agora, neste momento, através da convivência com alguém, aquela convivência difícil, aquela convivência complicada, é sinal de que nós precisamos reconciliar depressa. E aí, irmão José encerra dizendo que a lei divina jamais se equivoca. Não existe falha, não existe equívoco na lei divina. A lei divina é infalível. Então a lei divina jamais se equivoca. Se te encontras ao lado da pessoa com quem deves te harmonizar, é porque o melhor momento para isto é agora. Não é amanhã, o melhor momento é agora. Não deixemos para amanhã aquilo que possamos e que tenhamos condições de resolver hoje, de fazer hoje. E aí nós fechamos este parêntese com o irmão José sobre esta nódoa no espírito chamada mágoa, para começarmos as reflexões com Emmanuel. Também no capítulo 61, agora do livro Palavras de Vida Eterna, Perdão, Remédio Santo. Então, Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus, anotação de Lucas no capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então aqui Jesus, no alto da cruz, prestes a deixar o corpo físico, pediu a Deus, ao Pai de infinita bondade: Pai, perdoa-lhes, são ignorantes, ainda não sabem o que fazem. Muitos de nós, até os dias de hoje, 2000 anos depois, ainda estamos recebendo por parte de Jesus, intercedendo por nós, este pedido de perdão a Deus, porque ainda não sabemos o que estamos fazendo. Muitos de nós, mas nós, sem sombra de dúvida, também muitos de nós já temos o esclarecimento necessário e suficiente para agirmos de uma forma melhor na nossa vida. E aí Emmanuel começa estas belíssimas reflexões acerca do perdão como remédio santo, nos dizendo da seguinte maneira: que toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Então aqui ele fala das moléstias refletindo no corpo físico, que todas as vezes que a moléstia nos ameaça, nós recorremos à nossa medicina para que nós sejamos liberados da apreensão. E aí ele diz: agentes calmantes para a dor. Então, quando nós sentimos uma dor de cabeça, por exemplo, nós recorremos a um analgésico para que nós sejamos liberados e libertados daquela dor. Então, agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Então, atualmente, principalmente, quantos milhões de pessoas estão recorrendo a estes agentes sedativos devido à ansiedade, devido à depressão, o mal do século, conforme dizem os espíritos amigos e também a nossa medicina. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que nós também recorramos a este remédio santo, conforme nos diz Emmanuel, que é o perdão. E aí ele acrescenta que, em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Então aqui ele fala em relação ainda ao corpo físico, que à vista ou em face de qualquer embargo ou embaraço ao corpo físico, nós procuramos a reabilitação das funções daquele órgão que se encontra lesado, ou que se encontra adoentado, para seguirmos a nossa trajetória aqui no corpo físico. E ainda ele diz: lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa.
Aqui ele já falando no campo do espírito, esta necessidade do remédio santo chamado perdão, que semelhante em positivo também, ou seja, de usar medicamento para recuperar órgãos lesados, é preciso que nós recorramos ao perdão para, digamos assim, eliminar estas queixas, estas mágoas de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. Então, em relação a estas situações de queixa, de mágoa, de prevenção, de antipatia, em relação a qualquer criatura, irmã nossa de jornada, nós precisamos recorrer para restaurarmos o nosso equilíbrio, nós precisamos recorrer a este remédio santo chamado perdão. E aí ele diz na sequência: e se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. Então é preciso de perdão. Se no campo físico nós precisamos de medicamento que a nossa ciência humana já conseguiu trazer para nós, já conseguiu materializar para nós aqui na Terra, com permissão de Deus, porque Deus permite, através das suas leis imutáveis, que nós, usando a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa inteligência, nós busquemos constantemente esta melhoria para cuidarmos do nosso corpo físico, mas não podemos nos esquecer de cuidarmos do corpo espiritual, e neste caso, para as mágoas, queixas, antipatias, é preciso que recorramos à farmácia divina, buscando este remédio santo chamado perdão. E aí, Emmanuel acrescenta o seguinte: o perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Então, o perdão é remédio santo que nós temos à nossa disposição na farmácia divina, no nosso interior, na nossa consciência, para a euforia da mente na luta cotidiana. E ainda Emmanuel acrescenta que tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, nós buscamos os medicamentos que nós temos à nossa disposição para cuidarmos do nosso vaso orgânico. Aí ele diz: não mantenhamos aversão e rancor na própria alma. Então, se não podemos guardar detritos e infecções no nosso vaso orgânico, da mesma forma, nós não podemos manter aversão e rancor na nossa alma. E aí ela acrescenta: perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. É preciso perdoar a quantos nos aborreçam. Da mesma forma, perdoar a quantos nos firam, conforme nos disse Jesus, aquele perdão sem limite. E aí ele diz: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Perdoa agora, hoje e amanhã. Porque perdoar agora e não perdoar amanhã não vai resolver o nosso problema. Perdoar um e não perdoar o outro também não irá resolver o nosso problema. É por isso que ele diz: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, recordando que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Todos nós trazemos estas fraquezas que nos são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então aqui Emmanuel se coloca nesta condição de fraqueza espiritual, que ele também diz que tem as suas fraquezas. Os espíritos superiores, assim como ele se coloca nesta condição de fraqueza, ainda tem as suas fraquezas. Então aqui, conforme ele nos diz, imperfeições e fraquezas. E acrescenta: é por isso que Jesus,
o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Prestemos atenção o que Emmanuel utiliza aqui. É por isto que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita nossa. Jesus não foi crucificado para redimir os nossos pecados. O sangue de Jesus não foi derramado simbolicamente na cruz para perdão dos nossos pecados. Não, de forma alguma. Jesus foi crucificado, conforme nos lembra aqui Emmanuel, devido à nossa ignorância, devido à nossa perseguição gratuita. E mesmo assim ele rogou a Deus: Pai, perdoa-lhes. Eles ainda são crianças neste campo do espírito, crianças rebeldes, crianças teimosas, que ainda estão dando birras e não sabem o que fazem. Por isto, estão me crucificando. E aí Emmanuel encerra dizendo: e deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, a conquista da nossa luz, a luz eterna, é responsabilidade de cada um. Conforme ele nos lembra aqui, Jesus sustentou em si a luz do amor, nos mostrando que só o amor, só através do amor, nós iremos conquistar também a luz eterna, dissolvendo em nós a sombra do ódio, do rancor, do ressentimento. Só o amor. Sem sombra de dúvida, conforme Emmanuel deu título a este capítulo, somente o perdão é este remédio santo para fazermos brilhar em nós a nossa própria luz, conforme nos conclamou Jesus: brilhe a vossa luz. E sem perdão, sem sombra de dúvida, que não é possível fazermos brilhar em nós a nossa própria luz, porque estaremos em sombra. Paz do Cristo conosco, e que possamos nos esforçar ao máximo, constantemente, de acordo com as nossas limitações, mas hoje, sendo melhor que ontem, amanhã nos esforçando um tanto mais para sermos melhores do que hoje, para seguirmos em frente as pegadas do Mestre de Nazaré, exemplificadas conforme nós encontramos em seus evangelhos. Paz do Cristo conosco sempre, e muito obrigado. Um abraço fraternal e até breve. Até muito breve, quando pretendemos retornar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Até breve, meus irmãos e irmãs.